o Dr. Kleuber, e com certeza vai nos trazer um ensinamento grande a respeito do tema, que é Parkinson, e nos mostrar maneiras de lidar com essa doença. Uma doença que hoje atinge, segundo a Organização Mundial de Saúde, 1% da população mundial acima de 65 anos. E esse percentual, apesar de parecer pequeno, 1%, é muita coisa. Vocês vejam que no Brasil, diagnosticado, isso dá mais ou menos 200 mil pessoas. Então, 200 mil pessoas com Parkinson diagnosticado, vocês imaginam quanto sofrimento, quanta dificuldade isso causa, né? Mas o Parkinson ainda é um grande mistério para a ciência. Tem muita coisa a ser descoberta, a ser estudada. E se engana quem pensa que o Parkinson é uma doença, às vezes, só das pessoas mais idosas. Então, hoje, o Dr. Kleuber vai nos falar com mais propriedade sobre isso. Quero localizá-lo aqui. Dr. Kleuber, isto. Está presente aí, né, doutor? Tudo bem? Tudo bem, uma satisfação, mais uma vez quero dizer isso, ter o senhor aqui conosco, essa noite maravilhosa de aprendizado, e quero passar a palavra ao senhor, né? Antes, no entanto, para quem não, às vezes ainda não conhece, quero dizer que, para vocês aí, o Dr. Kleuber é ortomolecular, é terapeuta holístico, morfologista do sangue vivo, ozonoterapeuta, aromoterapeuta, reformador de saúde, terapeuta plasmático, está cursando biomedicina. Então, vocês vejam a riqueza dessa noite hoje, tá? Gostaria de pedir a vocês que aproveitassem o momento, prestem atenção nessa palestra, prestem atenção nos dizeres do Dr. Kleuber e aprendam sobre o que ele tem a dizer. Boa noite, Francisco. Tudo bom, meu irmão? Boa noite. Tudo bem, doutor? Rapaz, depois de uma apresentação dessa, eu fico lisonjeado, viu? Que e isso? agradecido, honrado. E para mim é uma honra estar aqui com vocês, para a gente conversar um pouco, né? Bater esse papo nessa 1 hora que nós vamos ter aqui, para justamente falar desse tema, né? Que é um tema muito importante, que às vezes a pessoa pode pensar assim, mas eu não tenho Alzheimer, eu não tenho Parkinson, né? Eu não tenho Parkinson, mas por que eu vou me preocupar com isso? Né? Você pode não ter, mas poderá vir a ter se você não se cuidar agora. Certo? E também você pode conhecer alguém que tenha, um amigo, um parente, né? De uma forma ou de outra, nós vamos ter contato com alguém com esta enfermidade. E se nós tivermos um conhecimento, mesmo que seja básico, a gente vai saber como lidar com esse tipo de enfermidade. Eu não sei como vocês estão me enxergando aí. Tá tudo bem, doutor. E tudo bem? Tá, a imagem tá boa, o som para mim aqui tá bem, tá bom. Eu queria compartilhar, Francisco, o slide. Certo, deixa eu... O senhor está como anfitrião, só acho que já consegue compartilhar aí. Consigo, né? Consegue. Deixa eu ver. Mas ela saiu cortada, não foi? Ela saiu só apenas sem a... Não está com uma apresentação, né? O senhor teria que ir ali, do começo, ali em cima, no menu ali, ó. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Lá em cima, onde está escrito arquivo, logo abaixo tem um botãozinho escrito do começo.
na barrinha vermelha tem arquivo, né? Só um minuto. Na barrinha vermelha, Isso. Na barrinha vermelha lá em cima tem arquivo. À sua esquerda aí, lá em cima. rapaz, não estou achando, não. Não? Francisco, tem uma outra Oi. forma mais fácil. Certo. Doutor Kleuber, lá embaixo tem um sinalzinho de menos e mais para aumentar e diminuir o slide, não tem? Na parte de Você baixo do fala seu slide. no meu No próprio slide, PowerPoint mesmo. Aí, perto da sua setinha. Isso, só que o senhor vai um pouquinho para a sua esquerda, né? onde tem uma... A primeira janela... Isso, essa daí. Apresentação Mas de slide. O senhor vai é clicar como, nela. quando eu clico aqui, eu não consigo compartilhar, porque fecha a tela toda. Mas aí, o senhor vai clicar Ó, nela, que ela vai abrir em tela inteira. Clica aí para o senhor ver. abriu a tela inteira. Agora, lá em cima tem um botão vermelho, que é para interromper compartilhamento. Stop. Pronto. Agora o senhor vai abrir o zoom novamente, né? Aqui no quadradinho verde, o senhor vai compartilhar a tela. Compartilha novamente para nós. Compartilha novamente, só que o senhor vai selecionar... Isso, perfeito agora. A tela ficou Agora foi. completa. Agora tá Aí, tranquilo. você é um gênio. É outro anjo que Isso, nós temos. precisar, estamos aqui à disposição. Obrigado, Thaís. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado. A gente sempre está apanhando um pouquinho com essas tecnologias, né? É Mas assim mesmo, faz parte, né? Ao faz vivo parte. é isso. Beleza. Então, gente, boa noite a todos. Nós vamos ver um pouquinho aqui sobre o mal de Parkinson, né? Numa visão holística, né? Desta enfermidade que, quando atinge as pessoas, muita gente não sabe o que fazer e fica fazendo paliativos que nunca vão ter uma regressão ou ter uma qualidade de vida melhor e, pelo contrário, só vai se aprofundando ainda mais o desgaste, né? E a pessoa vai sofrendo e também os familiares. Então, vamos ver como se processa esta enfermidade. Como é que ela começa? Como é que ela atinge as pessoas, né? Ninguém está absolutamente isento de desenvolver esta enfermidade, a não ser aqueles que vão descobrir hoje como é esse processo, tá certo? E antes de iniciar esse nosso bate-papo, eu gostaria de falar aqui sobre o meu trabalho, né? Terapia natural e longevidade. Eu costumo dizer que aqui nós temos um clube que é o Clube dos 120, ou seja, 120 anos é o que é proposto para cada um de nós. Então, se você quer ter qualidade de vida, se você quer ter longevidade, você tem que mudar os seus hábitos. Nós fazemos aqui em Maceió, na Rua Adolfo Gustavo, atendimento presencial e também fazemos atendimento online, tá bom? Tem aí o contato, pode entrar em contato conosco que a gente passa todas as informações. Vamos lá. Mal de Parkinson. O que é? Como se processa? O Parkinson, ele é uma enfermidade que foi descoberta, né, por esse cidadão, James Parkinson. Ele nasceu no dia 11 de abril de 1755 e morreu em 1824, praticamente com 69 anos, né? Quer dizer, esse médico inglês era um cirurgião e que fez esses seus estudos e conseguiu descobrir por que o Alzheimer, estou com o Alzheimer na cabeça, o Parkinson conseguiu se processar, né, e atingir algumas pessoas
e não se sabia o que fazer. Bom, o que leva uma pessoa a ter o mal do Parkinson? O que é que faz com que essa pessoa desenvolva, né, esse processo? Bom, vamos lá. Primeiramente, é o estilo de vida da pessoa. É o estilo de vida. E um estilo de vida inadequado, certo? Uma alimentação inadequada, o sedentarismo, pouca água e muita bebida, né? Bebida que eu falo não é só bebida alcoólica, mas também refrigerantes, sucos, né? E praticamente pouquíssima água no organismo. Então, isso vai fazendo com que o corpo vá se desgastando cada vez mais, e o que vai danificando, né, a sua estrutura celular, e com isso o nosso organismo vai se deteriorando gradativamente. Por isso que essa enfermidade ela se desenvolve muito mais depois dos 200, né? Ou seja, depois dos 40. Depois dos 40, começam a aparecer as doenças. Por quê? Porque o corpo já foi tão castigado e ele não consegue mais fazer essa reparação, porque as pessoas estão pulando algumas etapas. Uma coisa que eu preciso dizer aqui, para quem estiver nos acompanhando, é que nós estamos em 2023, depois de Cristo, para os ocidentais, mas para os orientais já vamos quase 6.000 anos ou mais, é que o nosso corpo ele ainda é primitivo, tá? A estrutura ainda é primitiva. Nós evoluímos, nós criamos várias tecnologias, né? Nós estamos até saindo fora do planeta, né? E ficando no espaço. Então, mas o nosso corpo continua o mesmo, desde que foi projetado, certo? Então, alguns dos problemas de saúde que podem levar a desenvolver o mal de Parkinson. Primeiro deles é a desidratação. Olha quanto é importante a desidratação. Manter-se hidratado, né? Infecção. Pessoas que têm infecção recorrente, né? de alguns problemas de saúde. Outra coisa, insônia, privação de sono. Hoje, isto é digamos assim, uma coisa comum. As pessoas não se contentam só com o dia e querem prorrogar isso, né? Também pela noite. Então, meia-noite é uma criança, né? Vai dormir 1h da manhã, 2h da manhã. Tem gente que vai dormir 4h da manhã e tem gente que nem dorme, né? No dia seguinte, tira uma soneca, dorme um pouco e vara a noite, como diz o outro, né? Trabalhando e fazendo outras coisas. Um outro problema que contribui para a evolução desta enfermidade é a constipação, aquela famosa prisão de ventre, porque, na verdade, todas as doenças, todas as enfermidades, elas têm uma origem. E a origem destas enfermidades, elas acontecem nos intestinos, tá? Então, é dali que parte todos os males, tanto do que a gente coloca ali dentro, quanto do que não sai, fica preso, por isso que chama prisão de ventre. Estresse constante. Ora, quem tem prisão de ventre é, evidentemente, uma pessoa que vive estressada, né? Você sabe que quem tem prisão de ventre, a gente costuma dizer que são pessoas extremamente nervosas, né? Enfesadas, né? Porque essa prisão de ventre ela causa envenenamento do nosso sangue, né? E um sangue que não está com uma boa qualidade, com certeza vai alimentar toda a nossa estrutura com
digamos assim, um combustível de má qualidade. Um detalhe que deve se ficar atento, pessoas que têm infecções do trato urinário recorrentes. Então, pessoas que têm muito problema de infecção no trato urinário, significa o quê? Sangue de péssima qualidade, certo? Então, tem que ficar atento a isso. Alguns medicamentos podem piorar os sintomas. Sintomas de quê? De pessoas que já têm, né, já está em desenvolvimento do mal de Parkinson, né? Pouca quantidade ou ausência de frutas e hortaliças. Tem gente que não gosta de hortaliças, tem gente que não gosta de comer salada, tem gente que não gosta de fruta, come uma coisa ou outra, gosta mais de bolo, pastel, coxinha, sanduíche, né? E essas coisas não gosta de consumir muito. Alto consumo de carnes processadas e gorduras saturadas também é outro problema, né? É outro problema. Eu acho que eu mexi aqui num ponto que não devia. Deixa eu ver se... Bom, tirar isso daqui. Bom, consumo de bebidas alcoólicas, né? Que é uma prática muito comum do pessoal mais jovem, né? Sextou, aí sextou, já sabe, né? Boteco e bebida para cima, né? Então, lá na frente, tem uma porta 200 que está aguardando muita gente, que está exigindo muito do seu organismo. Tá bom? Então, eu consegui fazer essas 10, sendo que ficasse bem atento à primeira, que é a desidratação, que é também recorrente em muitas enfermidades, né? Em muitas enfermidades. Olha só o que é que acontece. Quando a pessoa está em desenvolvimento de Alzheimer, existe na parte do nosso cérebro, né, uma região que se desenvolve uma substância negra, né? Então, essa substância negra, que fica ali entre o hipotálamo, a pituitária e a pineal, ela é importante, né, para o desenvolvimento, né, das células, né, que produzem a dopamina, né, que é um hormônio, tá certo? Então, as pessoas que têm Alzheimer, elas vejam que o cérebro delas não tem essa região escura, que chama-se substância negra. Isso vai diminuindo gradativamente, certo? Isso vai diminuindo gradativamente. Rapaz, está tão ruim para passar os slides aqui. Bom, aqui onde você vê mais ou menos a pessoa que tem Alzheimer, aonde é que está concentrado o problema desta pessoa, né? Onde dá os tremores, né? A pessoa fica tremendo a cabeça, né? Treme o corpo, tá certo? Então, vejam bem, é nesta região aqui onde chama-se sistema dopaminérgico, né? Que é onde se processa, né, a proliferação da dopamina, né? Que é nessa região chamada substância negra. E a degeneração dos neurônios dessa região é a principal causa de Parkinson. Você sabia disso? Então, observe, né, como é importante a gente conhecer um pouquinho do nosso organismo, certo? Então, na verdade, você pode ver que a doença de Parkinson, como eu sempre digo nas minhas palestras, que não existe doença, existe desequilíbrios orgânicos, e que se você equilibra essa homeostase orgânica, toda e qualquer enfermidade vai embora. Então, muitas vezes a pessoa fica concentrada no Parkinson, na doença, diminuir o sintoma, mas não se preocupa com a causa, né? A origem desta enfermidade.
E o que faz a dopamina? Por que a dopamina ela é tão importante para a proliferação do Parkinson e também a remoção? Olha, a dopamina é um neurotransmissor responsável por levar informações do cérebro para as várias partes do corpo. A substância é conhecida como um dos hormônios da felicidade. E, quando liberada, ela provoca a sensação de prazer, satisfação e aumenta a motivação. Sua ação influencia as nossas emoções, influencia o nosso aprendizado, influencia o nosso humor e também a nossa atenção, certo? Além disso, a dopamina atua controlando o sistema motor e a sua deficiência pode afetar os movimentos. Percebe agora porque uma pessoa que está com tremores, ela está com deficiência de dopamina, certo? Então, perfeito. Mas como é que o cérebro produz a dopamina? Bom, primeiramente, ele precisa estar bem nutrido, né? Bem nutrido, bem hidratado e, principalmente, bem dormido, né? Uma noite de sono restauradora faz com que você se renove. Então, a dopamina ela é sintetizada no citoplasma, né, dos chamados neurônios dopaminérgicos, a partir de um aminoácido, que é a tirosina, um aminoácido importantíssimo, né, a qual é inicialmente convertida em L-DOP, por meio da ação da tirosina hidroxilase, ou seja, tem que ter água. Se não tiver água, a tirosina também não consegue se reproduzir, né? E, posteriormente, ela é convertida em dopamina. Então, veja que é um processo físico-químico que depende muito dos nossos bons hábitos, certo? O que acontece é que nós entramos num sistema totalmente alimentar inimigo do ser humano. Hoje, o ser humano tem um estilo de vida incompatível com a sua fisiologia. Nós vamos mostrar isso aqui. E isso tem preço, né? Não adianta. Você pode fazer o que você quiser, mas vai ter preço. Vai ter preço, né? Então, vejam bem. Aqui a gente vê a comunicação dos neurotransmissores, né? Você vê aí, né, a dopamina, ela facilita essa comunicação. Então, quando há uma produção de dopamina naquela substância negra que a gente viu, que é produzida em uma quantidade normal, o corpo funciona. Nós estamos aqui funcionando, a dopamina está legal. Mas quando essa dopamina, né, não está sendo produzida a contento, aí acontece o quê? Um mau contato. Então, a pessoa começa a ter problema de rigidez, começa a ter problema de paralisia, de tremores, né? E tudo isso é ocasionado pela deficiência deste hormônio, muito importante para a qualidade de vida, né, de uma pessoa que sofre desta enfermidade e daqueles que não querem passar por isso. Você pode atuar na prevenção. Parkinson, qualquer enfermidade, gente, não é por acaso, não. Não vem pelos ares, voando, e epa, ali um ali, vai lá e pega. Não. É pelo prato, é pelo copo e é pela cama. Tá? Menos cama, menos copo, menos líquido, né? Menos água e menos alimentos da terra, significa que você está tratando o seu corpo e levando ele para um estágio de enfermidade. Vai começar a adoecer e depois vai enfermar, tá certo? Vamos ver aqui alguns sintomas, né, dos sinais de Parkinson. Olha só, rigidez e tremor da cabeça, né? Você já conhece muito bem. Inclinação do tronco para a frente. Movimento de contar dinheiro com as mãos, né? Fica tremendo assim, né? Rigidez e tremor das pernas. Marcha embaralhada com passos curtos. Redução e oscilação do braço na marcha, né?
um dos braços, até os dois, começam a ficar rígidos, né? Você começa a perder os movimentos. Insônia, né? Prisão de ventre, tudo isso vem acompanhado desses sinais, tá certo? Olha só, algumas pessoas pensam que o Parkinson só acontece com pessoas mais velhas, mas não, hoje está acontecendo com pessoas mais jovens. Então, a partir dos 30, a partir dos 40, já tem pessoas já sofrendo com o mal de Parkinson, né? Não é só questão de idoso. Mas por que acontece depois dos 200? Porque você já arrebentou. Você não, né? A pessoa já arrebentou com toda a sua estrutura celular por um estilo de vida inadequado. Tá certo? Então, qual é a incidência de Parkinson? A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum na população mundial, atrás apenas da doença de Alzheimer, né? Então, Alzheimer e o Parkinson estão ali os dois bem juntinhos. E todos os dois, a origem delas está todas elas relacionadas com a mesma coisa que eu falei aqui, que nós estamos falando, né? Estima-se que cerca de 5 milhões de pessoas em todo o mundo possuem essa doença. Certo? Então, é importante que nós possamos saber que todas as doenças e enfermidades, elas são evitáveis, desde que você use, seja sábio e comece a cuidar mais daquilo que você coloca para dentro, né? Eu costumo dizer que se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter a doença que todo mundo tem. Percebe? Então, o ser humano não foi projetado para ficar doente. Nós estamos doentes porque nós somos desobedientes. Desobedientes com o nosso corpo. Nós vamos muito pela moda. Nós vamos muito pelos que os outros estão fazendo. Né? Nós estamos repercutindo, por isso que quando nós vamos a uma consulta, geralmente o profissional de saúde pergunta sobre seu pai e sobre sua mãe. De que estão vivos? Estão doentes? Morreram de quê? Porque aquilo é um indício de que você vai repercutir os mesmos erros dos seus genitores, certo? Bom, vimos até aqui como que se desenvolve o Alzheimer, o Parkinson, e por que o Parkinson tem essas características, né? Uma delas, nós já sabemos, é a deficiência de dopamina. Ok? Então, vamos ver agora como é que eu posso ter mais qualidade de vida. Uma pessoa que sofre de Parkinson. Você quer cuidar do Parkinson ou você quer se livrar dele? Se você quer cuidar, continue fazendo o que você vem fazendo. Mas se você quer se livrar dele, se você quer fazer com que essa enfermidade regrida, você tem que fazer uma coisa: mudar. Mudar por quê? Porque somente com a mudança existe a cura. Não existe cura sem mudança. Se você continuar fazendo o que você está fazendo. É impressionante quando eu vejo pessoas que ficaram doentes com algum tipo de enfermidade e você vê o estilo de vida alimentar, eles continuam fazendo praticamente a mesma coisa. Vai obter o mesmo resultado. Tá? O nosso corpo ele foi projetado para ser uma máquina de cura. Ok? O nosso corpo ele se limpa sozinho, através do sistema digestivo, do sistema urinário e do sistema linfático. O nosso corpo ele se cura sozinho. Não é remédio que cura, quem cura é o corpo. Não existe nenhum remédio no mundo que cure ninguém. Quem cura é o corpo.
Se você der para ele a arma que ele precisa para eliminar os inimigos do corpo. Então, o nosso sistema imunológico, ele está preparado para fazer tudo isso, tá certo? E também ele foi preparado para se adaptar. Então, o nosso corpo passa 24 horas, dia e noite, se autocurando, fazendo de tudo para se autocurar. E eu costumo dizer que esse corpo não nos pertence. A única coisa que nos pertence é a boca e os olhos. Porque o resto você não tem comando. Tá? O Dr. Cleuber deve ter tido algum problema lá técnico, deve estar voltando. Vocês viram a importância aí de ouvir quem sabe, né? E o tanto que é importante a questão da hidratação. Enquanto ele não volta, eu vou pedir aqui para, se alguém tiver algum depoimento sobre Parkinson, que já vá se preparando aí para nos brindar com essas informações. E se alguém tiver dúvidas também, eu já estou anotando aqui, tanto no nosso chat aqui, quanto no chat do YouTube, para que depois, ao final da palestra, a gente responda sobre questionamentos, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, pode fazer aí pelo chat ou pode levantar a mão, tá? Que a gente vai estar respondendo aí. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, doutor. Oh, meu Deus, hoje foi o dia dele. Estamos ouvindo, viu? Caiu aqui no meio da apresentação. Ele está lá. Hã? Ele está falando lá por enquanto. A tela continua compartilhada e nós estamos ouvindo ao senhor, viu? Por isso que é bom pelo computador, né? O computador não fala, não sei como falar, não tem como falar. Vou guardar mais um minutinho, que ele já deve estar retornando aí. Alguém aqui que está assistindo tem algum depoimento sobre Parkinson? Alguém da família que é acometido dessa enfermidade? Pode nos contar alguma coisa sobre a Idalina? Já levantou a mão? Maria Célia? Vou deixar vocês com a mãozinha em pé, tá bom? Daqui a pouquinho eu chamo vocês para que a gente converse um pouquinho sobre. Tudo bem? Está falando no chat que houve uma queda de energia, deve estar voltando já já. Eu vou fazer o seguinte, enquanto o doutor não volta, eu vou chamar um depoimento aqui então, tá? Vou pedir por ordem aqui que a Idalina, se possível, abra a câmera e ative o som. Idalina está me ouvindo? Se ela puder abrir o som e ativar a câmera, se possível.
Então, eu vou passar para Maria Célia. Maria Célia já está com a câmera aberta, pode ativar o som para nós, Maria Célia? Aí a Idalina fica para o segundo momento. Ativa o som para nós, por favor. Tá bom. Então, Francisco, eu tenho mais ou menos uns 3 anos. Tem espaço para baixar o celular? Estou baixando. Pode falar, viu? Tem mais ou menos uns 3 anos que eu fui diagnosticado com uma doença, ela é degenerativa no cerebelo, então ela causa parkinsonismo, sabe? Ah, sim. E aí as minhas mãos já tremiam bastante e as pernas também estavam começando a tremer. Há 3 meses, uma amiga minha da Bahia trouxe para cá para a gente conhecer o projeto da água, né? Então, eu Certo. estou fazendo uso e, de vez em quando, a doença vem e me acomete, porque ela é degenerativa, então eu Sim, levo tempo para recuperar. Eu estou certo. tomando a água há 3 meses e hoje, terça-feira, está fazendo 2 semanas que ela veio de novo me visitar essa doença. Só que Certo. quando ela me visitava, eu ficava uma semana de cama, tonta, não conseguia andar e tremia muito minhas mãos. Hoje, a minha mão, em 2 dias eu recuperei tomando a água. Hoje a Olha minha mão só. tá assim, ó, tá tremendo, mas nem tanto, ó. Tá vendo? Sim, já. Essa Aham. mão aqui tremia bastante. Eu não tinha nem coragem de levantar ela para dar um comentário. Aí, Olha hoje só. Hoje é quase imperceptível. E aí você atribui ao uso da água, do eu, silocimol. porque eu já fazia tratamento há 3 anos, né? Vai Aham. fazer 3 anos agora, e não, os remédios só estavam aumentando e nada de melhorar. Você Só não estava percebia melhora com a medicação normal aí. nem, Mas nenhuma, é, nem tanto é que bem só característico. aumentava meu remédio. E uma coisa, eu quero contar. Ah, Eu estava, como eu estou tomando água bastante, e aí, assim, estava me dando muito sono, eu tive que diminuir um remédio. Era 3 doses diárias, agora eu só estou com 2, então, mas é isso aí mesmo, porque um dos benefícios da hidratação correta é essa. A gente fala hidratação correta, mas na realidade é hidratação. Quando a gente bebe a água normal, a gente não se hidrata. Tanto que a quantidade de urina sai proporcional à quantidade que a gente bebe, né? A gente bebe lá 1 litro de água e corre para o banheiro para urinar esse 1 litro de água. E quando a gente bebe essa água tratada pelo silocimol, top H+, essa água fica no organismo. E a gente não incha, né? Então, não. sinal que a gente está hidratando. E aí, o medicamento que você toma, ele passa a ser absorvido pelo organismo de uma maneira mais eficiente. Então, mesmo você tomando a mesma dose, é como se você estivesse tomando mais medicamento, porque ele fica E, maior quantidade dentro do seu organismo. Né? Então, aí você é obrigado a diminuir. Maravilha! E você percebeu mais alguma diferença com o uso da água? Você percebeu algum outro benefício além desse? sim, percebi, eu estou com uma energia incrível. Eu tinha uma dor nas pernas que era de... Eu saía um pouquinho no meu dia, quando eu chegava em Ah, casa, eu tinha que fazer massagem nas minhas pernas. Hoje eu trabalho o dia todo. E eu falei para ele um dia desse, bem, eu estou parecendo uma máquina, eu estou é, forte, sabe? Então é incrível a energia que essa água dá. A dor nas pernas eu não sinto mais. olha que Então, maravilha. eu convidei um amigo hoje, eu espero que ele esteja aí para ele ver, que ele também recentemente foi diagnosticado com Parkinson, né? Não que eu, Aham, mas eu tenho parkinsonismo, que é um parkinsonismo. sintoma do Parkinson. Isso, Então, isso. E há foi quanto tempo mesmo você está fazendo uso da água? 3 meses. 3 meses. Olha 3 só, anos fazendo tratamento e nada. nada. 3 anos contra 3 meses, vamos dizer assim, Então, né? incrível, né? Pois é. Isso. E você acreditava desde o começo nos benefícios da Não, água? Não, não. né? Minha Você- amiga chegou em mim e falou assim, que a gente fazia caminhada junto. Ela falou, Célia, essa água vai ser boa para você. Eu falei, a água? A água, eu tenho É, uma doença degenerativa, não é? Então, aham.
Aí eu falei assim, ah, não. Ela falou, ah, mas faz sim, faz o teste, toma. E como ela é vizinha minha aqui, a nossa irmã trouxe lá de Salvador, eu falei, ah, tá, vou pegar. Aí peguei. 50 dias depois eu tava assim, achando incrível como que estava mudando tanto. Ai, não foi só em mim, não, gente. Minha mãe também. Minha mãe teve uma Então, melhora. e isso é uma coisa que eu preciso pegar o gancho para falar, o tanto que é maravilhoso. Porque a gente não fala de cura, né? A gente fala de estabilização, a gente fala de Isso. correção. Então, se você para de beber água, vai, com certeza, vão voltar seus sintomas, vão voltar os problemas, né? Só que você veja que se você estivesse tomando um medicamento, você estaria tomando um medicamento específico para você. Sua mãe não estaria tomando medicamento. A Hum, visita que vai na sua casa não estaria tomando esse medicamento. E com o nosso produto, com o nosso projeto, a família toda é beneficiada, né? Um produto só trata toda a família. Olha que maravilha, né? Ó, o Dr. Kleber voltou. Vou te agradecer demais por esse depoimento. Continue aí com a gente, tá bom? E eu vou passar a palavra para ele novamente, tá bom? Muito obrigado. Dr. Opa! Cleo, Peraí. fala aí. Tá me ouvindo Eu bem? estamos ouvindo, estamos ouvindo. Deu certo aí? Tá me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Tá Pronto. perfeito. Tá ouvindo bem agora, né? Sim, Perfeito aí? perfeito. Alô? Perfeito. Bom, Estamos então nós ouvindo. paramos aqui na questão do nosso corpo, entender como é que o corpo funciona. Eu vou correr agora porque a gente teve um atraso, né? Bom, Tranquilo. primeira coisa, eu tenho que mudar meu estilo de vida, né? Eu tenho que ter um estilo de vida saudável. Um estilo de vida com alimentação saudável, alimentação viva, que é a alimentação que vem da terra. Tem que fazer uma mudança nisso. Exercícios saudáveis, eu tenho que deixar de ser sedentário e passar a ser uma pessoa mais ativa, pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana, no mínimo, né? Fazer uma caminhada, alongamento, porque quando você está fazendo todos esses movimentos, o seu corpo começa a dar respostas, né? Porque o corpo foi feito para estar em movimento. Nosso corpo não foi feito para estar em cima do sofá, sentado no carro, sentado no ônibus, né? Mas em atividade. E uma hidratação saudável, né? Uma hidratação saudável é uma hidratação inteligente. Bom, então nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, um estilo de vida mais humano, certo? A hidratação é o primeiro elemento, sem dúvida, mais importante, né? Água por dentro e água por fora, certo? Vocês sabem que existem as zonas azuis, que são zonas que têm 5 regiões no planeta Terra que as pessoas passam de 100 anos em plena atividade, em plena energia, ok? Sangue, você tem que se preocupar com o seu sangue. Limpar o sangue a todo custo, com banhos estratégicos, sauna, jejum, plantas depurativas, você tem que suar, você tem que botar as toxinas para fora. Pessoas que não suam estão com lixo tóxico dentro do organismo em grande quantidade. É como se fosse uma casa que não se limpa nunca, certo? Intestino, combater a prisão de ventre e normalizar o funcionamento dos intestinos. Pessoal, se você não esvazia seu intestino diariamente, você está com acúmulo de lixo orgânico dentro do seu corpo. E isso vai fazer com que, né, esse lixo contamine toda a sua estrutura, certo? E alimentação, evitar alimentos biocidas, alimentos mortos, procurar ter uma alimentação mais saudável e natural, principalmente à noite, tá certo? À noite, você tem que ter uma alimentação leve e o mais cedo possível, tá? Vamos para frente. Não impeça o seu corpo de se autolimpar. Obedeça-o. Deu sede, beba. Deu fome, coma nos horários corretos. Deu sono, durma. Tá certo? Deu vontade de ir ao banheiro? Vá. Não prenda.
ok? Obedeça ao seu corpo. Nós não, todos os seres vivos, todos os seres que vivem nesse planeta têm um relógio biológico, certo? Então, nós precisamos obedecer isso, esses horários. Então, nós vemos ali, ó, de 7 às 9 é a hora do estômago, é a hora de comer. De 11 às 13 é a hora do coração, então é a hora de você diminuir mais. E à noite, das 17 às 19, é o horário do sistema renal. Então, você tem que comer uma alimentação mais leve, tá certo? E das 21 até as 5 da manhã é o sono restaurador. A noite foi feita escura por quê? Alguém tem ideia por que foi feita escura a noite? Para dar sono, para a gente dormir, porque no escuro você dorme, tá? Mas, infelizmente, né, o nosso grande cientista Thomas Edison criou a energia, a luz, né, na verdade, e nós estamos aqui nesse horário batendo esse papo, mas é bom a gente dormir cedo, né? Porque a noite foi feita para o corpo se restaurar. Se você está dormindo depois das 22, meu amigo, eu sinto lhe dizer que você está danificando o seu corpo, certo? Então, à noite, e só à noite, acontece um processo chamado autofagia, né? Que é uma situação em que o organismo faz o quê? Ele não deveria estar bem alimentado, né? Tem gente que vai jantar 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite. Nesse dia não tem autofagia, não tem barriga cheia, né? Mas quanto mais você dorme com o intestino, o estômago vazio, mais a autofagia se processa, que é a destruição de células defeituosas, né? O corpo se come, né? Na verdade, né? É durante o sono que o corpo recupera as energias, otimiza o metabolismo e regulariza a função de hormônios fundamentais para o funcionamento do corpo. E quem tem problemas de Alzheimer e de Parkinson é que estão com essa área de produção de hormônios prejudicada, certo? Então, está aí uma pirâmide alimentar, né? Que é como você deve se alimentar. Eu já passei ali. Você tem que comer de manhã como um rei, como uma rainha, meio-dia como um príncipe, uma princesa, diminuindo, e à noite como um mendigo ou uma mendiga, tá certo? Outra coisa benéfica no processo alimentar para quem tem Alzheimer, as frutas vermelhas. Capriche nas frutas vermelhas, né? Porque elas são perfeitas, né, para nutrir o organismo. São ricas em fibra, combatem os radicais livres, reduz o colesterol, combate o envelhecimento precoce, porque rejuvenesce as células, né, diminui o risco de diabetes, ou seja, melhora o funcionamento do cérebro, tá certo? Então, as frutas vermelhas, capriche nelas, e elas vão ajudar na produção de dopamina, né, do seu organismo, tá certo? Outra coisa, as folhas verdes escuras. Procure colocar as folhas verdes escuras na sua alimentação. E com um detalhe, nunca misture os alimentos crus junto com os alimentos cozidos. Coma sempre primeiro os crus, primeiro a salada, só depois você coloca os alimentos processados, né? Tá certo? Por quê? Porque os alimentos crus têm preferência no processo digestivo, tá certo? Outra coisa importantíssima para quem tem problemas com Alzheimer ou quer evitar essa enfermidade. Aqui não é só para quem tem, não. É para quem quer evitar, tá certo? Mantenha o seu nível de vitamina D dentro da suficiência e seguro, né? Então, não se esqueça de tomar vitamina D. Tá? Como eu falei, as 5 regiões do planeta que têm os mais longevos, né? Eles tomam muito vitamina D, certo? Muito sol, porque eles estão próximos de regiões que têm mar, ok? Então, olha aí, meça a sua vitamina D para ver como é que está, e se for necessário, comece a
tomar pelo menos 1.000 a 2.000 I por dia, tá? Corpo saudável é corpo hidratado. Por isso, nós devemos fazer o quê? Beber água. Por que devemos beber água? Porque, olha só, o nosso corpo, ele tem uma variação de 70% a 75% de água. Todos os nossos órgãos são compostos de água. Tá certo? Nós somos aquáticos mais do que terráqueos. Bom? Então, olha só, nós estamos falando de Parkinson, e a zona que ataca mais é o cérebro, né? Então, veja lá o cérebro, 75% é água, certo? Então, eu vou me preocupar com o quê? Só com 25%? Se você está preocupado só com o alimento, você está deixando de fora 75%, que poderia estar contribuindo com a restauração da sua enfermidade. E outra coisa, como é que eu devo beber água? Direto. Beber água diariamente enquanto é dia. Aproveita o dia. Carpe diem. Aproveita o dia para você beber a sua água de forma sábia, né? Porque o cérebro, né, se alimenta melhor desta água. Então, água determina doença, água determina saúde. Uma água apropriada e adequada restabelece a saúde, certo? Então, o doutor Laí Ribeiro já lançou isso aí, é um dos nossos mentores, né? E sabe a importância da água, tá bom? Mas água tem diferença? Vamos entender como é que funciona uma água que não hidrata e uma água que hidrata. Existe uma diferença. Mas eu bebo muita água. Eu bebo 5 litros de água. Para você beber 5 litros de água, você tem que ter uma estrutura bem grande, tá? Porque até o remédio demais é veneno. Tá bom? Então, você tem que beber a água. Se seu tanque é só 50 litros, você não vai botar 100 litros de combustível que não cabe, né? Não é verdade? Então, se é 50 litros, é 50 litros. Mesma coisa é o corpo. Então, vamos ver o que é que acontece com a água que hidrata e uma água que não hidrata. Toda célula ela possui uma entrada, perfeito? Só o que é que acontece? Quando uma água ela está presa, parada, né? Ela aglomera, ela cria clusters. A água foi feita para estar na natureza, correndo, cachoeira, no rio, né? Em movimento. Você veja a água do mar não é parada, está sempre em movimento. Por isso que os rios todos correm para lá. E o rio não é bobo, né? Vão para lá para se purificar. Então, uma água parada, ela cria clusters, aglomera, como se fosse uma trombose. Né? O que é que acontece na trombose? Aglomeração das células sanguíneas. E o que é que acontece com os clusters da água? Aglomeração. E o que é que isso faz? Não vai entrar na célula devidamente, vai ser bloqueada. A água sem tratamento magnético, ela se torna uma água dura e cheia de clusters, então ela não consegue hidratar a célula devidamente, tá certo? Por isso que é importante saber os benefícios que uma água medicinal pode fazer no nosso corpo, tá certo? Então, uma água tratada magneticamente, o que é que acontece? Ela acaba com os clusters. Por que acaba com os clusters? Porque fica em movimento. As moléculas não param. Por que não para? Porque existe um fluxo magnético nela que faz com que esse fluxo magnético, né, movimente as moléculas da água, como vocês estão vendo aqui nessa garrafa, tá certo? E isso transforma o quê? A água numa água viva, uma água leve, melhor absorção pelas células, e umas células bem hidratadas, né, elas têm um trabalho melhor para o nosso corpo, elas se locomovem com mais velocidade, o corpo tem vitalidade. Um corpo de um homem ou de uma mulher com vitalidade é diferente, a pessoa tem disposição, tá certo? Então, essa é a diferença.
Então, uma água sem tratamento magnético é uma água dura. E uma água com tratamento magnético é uma água que promove, né, uma hidratação melhor do nosso organismo. Tá certo? Então, mas eu saio bebendo água de qualquer jeito? Não, você tem que entender que para cada quilo de peso são 35 ml de água. 35 ml de água para cada quilo de peso. Então, veja o seu peso, calcule e utilize-se deste processo. Mas, que tecnologia é essa que faz com que essa água, que é a mesma água que você tem em casa, se torne uma água medicinal? Ela deixa de ser uma água morta e passa a ser uma água com vitalidade. É o Silosimol, é uma tecnologia, né? Essa tecnologia foi reconhecida pelo Congresso Nacional, né? Como tratamento, correção da magnética da água. É isso que o Silosimol faz, tá certo? Não é uma garrafada, não foi feito no fundo de quintal, é uma tecnologia reconhecida internacionalmente, tá certo? E o que concluiu, né, esses estudos científicos? Que essa água, quando ela é exposta a um fluxo magnético, ela reduz a hipóxia, ou seja, a baixa oxigenação, certo? Ela beneficia todas as células do corpo, e especialmente as células da onde? Do cérebro, né? Então, com isso, as pessoas que sofrem de Alzheimer e sofrem de Parkinson, vai ter, digamos assim, uma qualidade de vida melhor, tá bom? Outra coisa, reduz a viscosidade do sangue, porque melhorando a viscosidade do sangue, o que é que vai acontecer? As células vão se passar com mais velocidade, com uma boa distribuição, né, do nosso organismo como um todo, né? São 150 mil quilômetros de capilares em todo o nosso organismo que deve ser nutrido por sangue. Nós só estamos vivos porque o sangue está circulando. Reduz o triglicerídeos, reduz o colesterol, reduz a glicose, reduz a gordura subcutânea. Então, o que é que acontece? O seu corpo começa a se tornar um corpo alcalino. Não estão vendo as imagens? Não está compartilhando seu slide, doutor Dalva? Quando você voltou, ficou sem, mas a gente está te escutando bem. Não. Mas pode ficar tranquilo, doutor Cleuber, que está dando para entender, tá? Pode ficar tranquilo, pode prosseguir que está indo bem, tá? Bom, então, esse aparelho é que faz com que haja essa modificação na estrutura molecular da água, certo? Tornando essa água uma água viva, né? Uma água que vai trazer saúde para o corpo daquela pessoa que precisa, tá bom? Fácil de usar, né? Você pode usar na garrafa, você pode usar no filtro, você pode usar no vasilhame, e você pode também utilizar ela no filtro, né? Que são especialmente preparados para isso. A água supermagnetizada pelo Silosimol, ela neutraliza o excesso de radicais livres. Então, uma pessoa que está com o mal de Parkinson, ela está com excesso de radicais livres. E quando ela começar a tomar uma água magnetizada, supermagnetizada, o que é que vai acontecer? Esses radicais livres serão transformados, através da hidrólise da água, né, em moléculas da água, H2O. Então, aquilo que estava destruindo vai começar a melhorar o seu organismo, vai ser eliminado e o seu corpo vai ter vida, certo? Então, e uma coisa que tem que ficar muito bem claro é que o Silosimol, ele não foi projetado para curar a doença, mas sim magnetizar a água, tratar a água magneticamente, fazer com que as moléculas da água sejam movimentadas, acabar com os clústeres, transformar essa água numa água pura, numa água leve, para que o nosso corpo possa ser melhor hidratado. Com isso, o nosso corpo ganha uma condição de se recuperar melhor. Como eu falei lá no início, não é remédio, não é água,
não é nada que vai curar o corpo. Quem vai curar o corpo é o próprio corpo, é o nosso sistema de cura. Agora, a água, os alimentos, o sono, tudo isso vai colaborar para que o nosso corpo, né, o nosso terreno biológico, possa estar completo para fazer o trabalho de restauração. Finalizando esse bate-papo, eu gostaria de falar para as pessoas que têm Alzheimer, para as pessoas que têm Parkinson, que existe uma terapia termal, que é uma ativação dos receptores térmicos do nosso cérebro, tá bom? E como é feito isso? Através dessa terapia, né? Ela é complementada com um choque térmico, que irá sendo feita uma limpeza do seu sangue, de forma acentuada, e ativando esses receptores. Com isso, o corpo vai eliminando essas impurezas e vai se processando uma melhor adequação, né, de funcionar, e com isso a sua dopamina vai se normalizar, e com isso os seus tremores vão aos poucos diminuindo até chegar a uma normalidade. E se você fizer isso todos os dias, por 30 minutos, você não vai ter mais problemas com qualquer enfermidade, digamos assim. Como eu disse, não existe doença, o que existe são desarmonias. Se você harmoniza seu corpo, toda e qualquer enfermidade vai embora. Agora, isso é de organismo para organismo, de pessoa para pessoa, depende da sua força de vontade. Eu costumo dizer, um sangue limpo, intestino limpo, corpo alcalino, não pode existir enfermidade nesse corpo, tá bom? E como é que faz? Olha só, você adquire um projeto de saúde familiar e qualidade de vida para você e para a sua família, né? Como é que você adquire isso? Através de um representante oficial e credenciado pela Timol, treinado, certo? Para te apresentar esse projeto, né? E esse projeto, ele vai fazer uma pesquisa de saúde na sua casa e vai te acompanhar, vai te dar toda a orientação, tá bom? O representante oficial da Timol é que vai te orientar e acompanhar todo o processo, ok? Essa terapia, quem quiser conhecer, depois fala comigo, através do contato que eu vou passar daqui a pouco, e eu te informo. Então, esse site aí, terapeutacleuberborges.com.br, para marcação exclusiva de consultas presenciais online. Se você quer tirar dúvidas ou adquirir o projeto de saúde da Timol para a sua família, entre em contato com o representante oficial que te enviou o convite e te pediu para você assistir essa palestra, tá certo? Que ele que te convidou, que te mandou o link, é quem vai te explicar, te indicar, te acompanhar nesse processo, tá bom? Para você ter saúde na sua casa, na sua família. E eu encerro esse meu bate-papo com esta frase: que o teu remédio seja tua água alcalina tratada magneticamente, o teu alimento natural, o teu jejum semanal e um sono restaurador. Com isso, você vai reequilibrar o seu organismo, e um organismo equilibrado, né, vai fazer com que as enfermidades passem longe de você, e você terá um organismo forte para rebater, né, todas as enfermidades que tem por aí. Tá bom? Muito obrigado. E estamos aqui agora para as perguntas, né? Houve uma palestra aí, um testemunho aí no meio, não pude acompanhar, porque houve uma queda de energia aqui. Mas é isso, Francisco. À sua disposição. Doutor, antes até de passar para as perguntas, vou pedir para as pessoas que têm perguntas levantar as mãos aí, né? Levantar a mãozinha para a gente para perguntas, dúvidas. Mas eu já queria agradecer. Que maravilha! Que sensacional! Quanta coisa foi esclarecida, quanta coisa nos foi ensinada, né? E eu vou deixar aí que 3 pessoas apenas façam as perguntas hoje, porque nós tivemos alguns atrasozinhos técnicos, né? Mas nós vamos voltar com esse tema. Posso contar com o senhor aí numa próxima, para a gente fazer um tira-dúvidas aí, complementando essa palestra? Vamos lá.
Vou começar com a Idalina, que estava na fila aí. Idalina, pode abrir o seu som? Você pode entrar em contato comigo entre lá no site ou no meu telefone, 82996140460. Pode falar, Idalina. Eu acredito, viu, Adriana, que vai ficar gravado essa live, né? E aí você Vai pode ficar assim. depois acompanhar direitinho, certo? Posso falar? Pode. Bem, eu tenho a minha cunhada, ela desenvolveu mal de Parkinson com 46 anos. E só que ela começou a fazer o tratamento já quando ela estava com já 10 anos com a doença. Mas o remédio que ela estava tomando era agressivo. E o médico sugeriu uma cirurgia. E aí ela está com 2 chips na cabeça e uma bateria no peito. Isso está dando oportunidade para ela não tomar um medicamento que agredia muito, né, fisicamente ela. Só que ela tem dia que não anda. Então, eu estou pouco tempo, né, na Timol, fiz uma franquia, e eu falei com ela, convidei ela para assistir, inclusive, essa reunião, mas não teve como por causa da internet dela, que estava muito ruim. E ela eu queria saber também se ela pode manusear o produto da Timol, né, que a gente coloca na água para tomar. Ela com esse chip e essa bateria plantada no peito. Idalina. Peraí, deixa eu fechar. Está me ouvindo? Estou. Está ouvindo, Francisco? Estou. Perfeito. Idalina, é porque aqui eu estou com dois aparelhos para poder... Está uma confusão, mas tudo bem. Dalina, é o seguinte, ela pode fazer uso, porque a água não faz mal, entendeu? Na verdade, a água faz uma limpeza, vai ajudar o organismo dela a se autolimpar, certo? Agora, ela tem que tomar água na quantidade correta, ok? Porque, como vocês viram aqui, o Parkinson, na verdade, é um desequilíbrio hormonal, entende? Então, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que procurar, primeiro, fazer um exame para ver como é que está a questão da dopamina, dos hormônios, entende? Ver como é que está a vitamina D no organismo dela, ver como é que está a parte de minerais, né? Metais pesados que tem no organismo, e procurar um profissional de saúde que ajude ela a tirar essas substâncias tóxicas do organismo. O Parkinson é um organismo intoxicado, um lixo dentro, sem poder sair. Entende? E aí atrapalha toda a homeostase orgânica, não tem como. Então, a água, tratada magneticamente, como vocês viram, o que é que o silocimol faz? Movimenta as moléculas da água. Entende? E aí essa água vai ser uma água leve, medicinal, que só vai ajudar o organismo dela a se restaurar cada vez mais, tá certo? Doutor, mudar a alimentação, tirar leite, mas queijo, ela quer né, saber frutos também, do mar. ela quer saber também o seguinte, E aí as como a pessoas, pessoa... às vezes ela está usando, eu estou usando a água, mas não estou sentindo, porque continua comendo errado, né? Nas horas erradas, e aí o corpo está fazendo, mas é o que ele está conseguindo fazer daquele jeito ali, não tem como, né? Tem que haver mudança, sem mudança não existe cura, entendeu? Doutor, Bom, mas quanto a ela pode dizer que ela pode afundar o pé, viu? Que não vai, inclusive até a bateria vai ficar boa. Mas ela quer saber o seguinte, se ela pode manusear o silocimol. Peraí, para mim...
como é... O senhor está me ouvindo? Ela quer saber se ela pode manusear o silocimol. Se a pessoa que tem um marca-passo e um chip implantado no corpo, se ela pode manusear o silocimol. O som do senhor está desligado, viu? Olha só, não pode, né? Porque aqui é magnético, então ela não pode estar próximo do corpo, tá? Ela pode colocar lá no fio, tomar a água dela, mas é claro que daqui para ali não vai ter, porque ela não pode estar muito próximo do corpo dela. Ok? Então, ela pode deixar o silocimol dentro do filtro e ela pode pegar a água lá no filtro, mas, no caso, se for para lavar, para fazer alguma limpeza... Não, é igual porta de banco. Mas ela pode fazer uso da água, né, doutor? Como? O uso da água, ela pode. Ela só não pode manusear o produto. Isso. Então, geralmente, quem usa esse tipo de equipamento tem algumas restrições com porta de banco. Então, ela vai manter a mesma restrição em relação ao silocimol que ela tem em relação às portas de banco. Certo? Exatamente. Manter essa distância de segurança. Ela pode beber a água, ela pode fazer o uso da água normalmente, mas manusear o silocimol, não. Porque ela está muito animada, né, para Aham. usar. Isso. A água, ela deve utilizar, certo? Mas manusear o produto, não. Tá ok? Perfeito? Obrigado pela participação, tá, Ida? Obrigado, Dalina. Tá bom. Muito obrigada, viu? Eu vou conversar com ela. Ela queria estar conversando com você, mas não deu. Boa noite. Mas nós vamos ter uma próxima aí, pode ficar tranquilo. Tá bom. Lúcia, pode ativar Francisco. seu... Oi. Só um minutinho. Doutor Cleuber, o senhor está me ouvindo? Tô. O som do senhor está duplicado. Esse computador que o som está desligado, baixa o volume do senhor no máximo. O som agora está desligado, doutor Cleuber. É porque o senhor está em 2 computadores, não está? Está desligado o som, não te escuto. O som do senhor está desligado, doutor Cleuber. Alô? Pronto. Esse computador que o senhor ligou o som, nós conseguimos te escutar. Aquele outro ali, que o senhor está com o som desligado, baixa o volume dele, porque está dando duplicidade, aí o senhor não consegue escutar. Baixei, deixei ele bem baixinho agora. Vê se melhorou. Peraí. Só um minuto. Melhorou. Eu acho que eu vou resolver esse problema. E agora? Tá nos ouvindo? Estou ouvindo. Maravilha, agora- então. agora ficou Agora melhorou o perfeito. som, ficou perfeito. Pronto, vamos lá. Lúcia. O programa ao vivo é Pode. assim, viu, Francisco? Posso Tranquilo. Pode fazer sua pergunta. Lúcia Doutor Nunes, Cleber. boa noite. Boa noite. Doutor Cleuber, a pergunta é o seguinte: tem uma pessoa que ela começou a beber água magnetizada e ela tem mal de Parkinson. Faz 2 anos que ela descobriu. Só que a dúvida é o seguinte: na primeira semana que ela começou a beber água, ela teve uma rouquidão muito grande. Será se é porque ela estava muito intoxicada? Ela ficou a primeira, não conseguia quase nem falar. Melhorou, já passou, já está bem. Mas eu queria tirar essa dúvida se é por causa que ela devia estar intoxicada e começou a limpar, bebendo água. Com certeza. Né? Veja bem, o nosso sangue, ele
com o tempo, né, de intoxicação alimentar e também através do que a gente bebe, né, ele vai acumulando uma certa toxicidade. Como a pessoa começou a tomar uma água que vai limpar o organismo começa a dar resposta. Aí pode ser N resposta, né? Por que que deu rouquidão? Porque as amígdalas, né, é uma célula de defesa, né? Então, com certeza, esse sangue começou a circular e ele retém essa sujeira, tá? Retém essa sujeira. Ele foi feito para isso. As pessoas, às vezes, quando tem problemas de inflamação das amígdalas, mandam arrancar as amígdalas. Arranca o soldado. Não deve, tá certo? Porque ali é o aviso dele. Então, você já me falou aí que ela já passou desse estágio. Mas Já. é isso. E podem aparecer outras coisas, certo? Mas isso é normal, é o corpo se limpando. Depois que o lixo sair todinho, não vai ter mais nada, é só alegria. Tá? Que bom. Obrigada, viu? Nada, Luz. Obrigado pela sua pergunta, viu? Dr. Cleuber, Oi. eu vou fazer uma pergunta aqui do chat. Eu vou passar uma pergunta aqui, e aí nós vamos encerrar devido ao horário. Certo. E, numa próxima oportunidade, vou propor ao senhor, como o senhor discorreu muito bem sobre o tema, a gente voltar apenas com perguntas e respostas sobre o Parkinson. Aí a gente faria uma live só sobre perguntas e respostas. Para quem participou hoje, tirar as dúvidas. O senhor toparia fazer Topado. Então, maravilha. A gente vai agendar, tá? Mas, a Silvia... o pessoal que sofre dessa enfermidade, né? Isso. A Silvia Martins pediu que o senhor falasse um pouquinho sobre delírios e alucinações do Parkinson. Acontece muito? É comum acontecer? Sim, porque o cérebro está sendo severamente afetado, né? Só um minuto. Está sendo severamente afetado, né? Por desequilíbrios orgânicos, desequilíbrio dos hormônios, né? Então, uma pessoa que, síndrome do pânico, depressão, Parkinson, Alzheimer, tudo isso está conectado com desequilíbrios orgânicos, desequilíbrio dos hormônios. Então, é preciso fazer, né, um exame para essas pessoas que sofrem desse desequilíbrio, sobre isso. A esquizofrenia, né, é deficiência da dopamina. Então, a pessoa fazendo, vai ter uma base, né, vai ter os marcadores, né, vitamina D, os hormônios, né, vitaminas, né, principalmente do complexo B, né, e outra coisa muito importante, metais pesados. Esses atrapalham o metabolismo, mas os hormônios, eles atrapalham o funcionamento do sistema nervoso e todo esse processo que a gente acabou de comentar aqui agora. Perfeito. Dr. Cleuber, muito obrigado por essas explicações maravilhosas, por essa paciência, por dividir conosco essa sabedoria incrível, por abrir essa enciclopédia de forma tão amorosa, tão carinhosa, né? É uma dádiva para nós tê-lo em nosso meio. É muito gratificante passar por essa existência e ter pessoas como o senhor ao nosso lado, viu? Tenho certeza que todos aqui ficaram muito felizes, tanto que estão aqui conosco até agora, né? E eu já quero de antemão convidar todos que estão aqui para prestar atenção que nós vamos fazer um tira-dúvidas aí, vamos aprofundar mais nesse tema, né? Quero agradecer a todos que estão no YouTube, junto conosco aí, vou agradecer na pessoa da Cláudia Romilho, que participou bastante, a todos que estão no YouTube, dizer para quem aí foi convidado e quer saber mais, se interessou,
Para quem entrou num grupo de WhatsApp aí, viu lá o convite e entrou até sem saber quem é que convidou, procura quem colocou esse link lá no grupo, vai atrás. São coisas maravilhosas que existem através desse projeto. Se você ainda não tinha ouvido falar, não tinha escutado, vá atrás. Você vai descobrir coisas sensacionais, de maneira simples. Pessoas maravilhosas como o Dr. Cleuber, tá? Tem muita gente para ajudar aí. Contem com a Timol nesse processo. E quero agradecer a todos e pedir que o nosso bom Deus ilumine a todos, abençoe. E espero vocês numa próxima oportunidade aí. Tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos. Estamos juntos na próxima. Se Deus quiser. Obrigado. Amém. Boa sorte a todos.